Sabe aqueles capítulos da Bíblia que a gente olha e parecem um deserto? Cheios de listas, nomes, detalhes que se repetem, e a nossa primeira vontade é só pular, né? Pois é, o capítulo 7 de Números é exatamente assim para muita gente. Mas e se nesse lugar, nesse suposto deserto, estivesse escondida uma das revelações mais incríveis sobre o que é adorar de verdade, sobre o propósito e sobre como ouvir a voz de Deus? Vamos ser sinceros aqui. Quem nunca fez isso? A gente tá lendo a Bíblia, aí chega naquela parte, uma genealogia gigante ou uma lista de ofertas que não acaba mais, e o pensamento é quase automático. Ah, depois eu volto nisso aqui. A gente tem essa sensação de que a história de verdade, a parte importante, está em outro capítulo. Pois bem, hoje a gente vai fazer justamente o contrário. A gente vai fincar o pé exatamente onde a maioria passa correndo. Porque a história que vamos desvendar aqui não é sobre uma lista de coisas, mas sobre o que essa lista significa. É uma jornada de verdade, uma que começa no que parece ser só tédio e termina numa beleza que estava escondida o tempo todo. E é aqui que o jogo vira, porque essa repetição toda em número 7, olha, não é um erro, não é que o autor se empolgou e escreveu demais, não, é de propósito. É uma ferramenta de Deus, ele de forma intencional está usando essa constância, esse ritmo, essa ordem para ensinar algo muito, muito poderoso. Então vamos mergulhar fundo nisso agora. Então, para a gente começar a entender, a primeira coisa é, essa lista de ofertas não apareceu do nada, não foi aleatória. Ela é, na verdade, uma resposta. A resposta de um povo a um Deus que decidiu morar no meio deles. E é nessa resposta que a gente encontra princípios, assim, essenciais para qualquer um que queira servi-lo. E a ordem dos fatos aqui é tudo. Pensa comigo. Primeiro, o que acontece? O tabernáculo, o lugar da presença de Deus, é consagrado, é separado para ele. Só depois disso é que o serviço pode começar. Aí quem dá o primeiro passo? Os líderes, os chefes das tribos. Eles vêm na frente, dão um exemplo com as ofertas deles. E por último, mas super importante, a adoração que oferecem não é simbólica, tem um custo de verdade. A lição aqui é direta e reta. O serviço a Deus só acontece de verdade depois que existe uma vida consagrada para Ele. Agora a gente chega numa parte muito, mas muito interessante. A forma como Deus capacita e equipa o seu povo. Lá no serviço do tabernáculo, existiam famílias diferentes de levitas, e cada uma tinha uma tarefa bem específica. E o jeito que Deus cuida de cada uma delas, bom, não é igual para todo mundo. Olha só que incrível isso. Os gersonitas e os meraritas, eles ganham carros e bois para ajudar a carregar as partes do tabernáculo. Aliás, os meraritas ganham o dobro, porque a carga deles era bem mais pesada. Faz todo sentido, né? Mas, e os coatitas? Eles não ganham nada, nem um carro, nem um boi. Por quê? A resposta é poderosa. Porque a tarefa deles era carregar os objetos mais sagrados de todos. A arca da aliança, a mesa, o candelabro, e isso tinha que ser feito nos ombros. A santidade da carga exigia um contato pessoal, uma responsabilidade que não podia ser terceirizada. E aqui está a grande lição. Deus não nos trata de forma igual, como se fôssemos todos cópias uns dos outros. Ele nos trata com justiça. Ele distribui os recursos dele não de forma igualitária, mas de um jeito perfeito para a missão que ele deu para cada um. A provisão de Deus é feita sob medida para o nosso chamado. E essa é uma verdade que muda tudo, até hoje. Ok, agora a gente chega no coração do capítulo. Naquele mistério que faz tanta gente acelerar a leitura, sabe? Aquela repetição enorme, super detalhada das ofertas. 12. Esse número é chave. 12 tribos, 12 líderes. É o número que representa a totalidade, o povo de Deus completo. E cada um deles vai se apresentar diante do Senhor, um por vez. E o que acontece? Durante 12 dias seguidos, um líder de cada tribo, um por dia, traz uma oferta que é idêntica à do dia anterior. A mesma lista repetida, nos mínimos detalhes. Os pratos de prata, as bacias de ouro, os animais. O autor do texto poderia muito facilmente ter resumido tudo. Podia ter escrito só, e cada tribo ofertou a mesma coisa. Mas por algum motivo ele não fez isso. E aqui está o pulo do gato. É aqui que a gente entende. Deus não resume a nossa adoração, ele registra. Para ele, nenhum ato de entrega, de fidelidade é só mais um na multidão. Ele fez questão de colocar ali, preto no branco, o nome de cada líder e cada item da oferta dele, uma por uma. Porque Deus não olha para a massa, ele olha para a pessoa. A entrega de cada um, mesmo que pareça igual a de todo mundo, para ele é única. Ele vê
e ele valoriza. Até aqui, a gente viu o povo trazendo o seu melhor. Foi uma oferta cara, com uma organização perfeita, uma dedicação que todo mundo viu. Mas o ponto alto, o clímax de verdade deste capítulo, não é o que o homem deu para Deus, é o que Deus deu de volta para o homem. Imagina a cena, a riqueza do povo sendo colocada ali, diante do altar. Foi um ato de adoração que custou caro, que envolveu o melhor que eles tinham. Não foi um culto superficial de jeito nenhum. Exigiu entrega de verdade, sacrifício, um respeito profundo. Mas no fim das contas, depois de todo esse movimento, do barulho dos animais, do brilho do ouro e da prata, qual era o centro de tudo? O que realmente importava? Qual era o objetivo de toda essa cerimônia? A resposta é essa: a voz de Deus. É assim que o capítulo termina, de um jeito espetacular. Moisés entra na tenda e ouve a voz de Deus falando com ele. De onde? De cima do propiciatório, o lugar do perdão, da misericórdia. O maior presente, entende? Não foi o ouro do povo, mas foi a voz de Deus respondendo. O culto de verdade não acaba quando a gente entrega algo. Ele começa de verdade quando Deus se revela. E, claro, como tudo na Bíblia, essa história não é sobre si mesma. Ela é maior. Cada detalhe, cada símbolo é como uma sombra projetada no chão, apontando para uma realidade infinitamente maior. Uma realidade que encontra seu cumprimento total em Cristo. Pensa bem, aquele altar no deserto, ele pedia um sacrifício, mas ele era só um outdoor apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. As ofertas, repetidas dia após dia, gritavam que o pecado precisava ser pago. Uma necessidade que só Jesus poderia resolver de uma vez por todas. E o propiciatório? O lugar onde Deus falava, ele é a imagem da reconciliação que a gente tem com o Pai por causa do Filho. É isso. Jesus preenche cada pedacinho desse capítulo. Ele é o sacrifício perfeito, sem falha alguma. Ele é um mediador muito maior que Moisés, porque ele não apenas ouve a voz de Deus, ele é a própria voz de Deus. E ele é a nossa propiciação, o ponto de encontro exato, onde a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se abraçam. Tá, mas e daí? O que essa história, escrita há tanto tempo, tem a ver com a gente hoje na nossa vida corrida? Bom, a aplicação disso é tão profunda quanto a própria história. A nossa vida, às vezes, ela não parece um pouco repetitiva? É acordar, é ir para o trabalho, cuidar da casa, da família, dormir e começar tudo de novo. A vida pode parecer uma sequência de tarefas que se repetem sem parar. Não tem milagre todo dia, o mar não se abre na nossa frente, não tem plateia aplaudindo. É só a constância da rotina. É aqui que número 7 fala diretamente com a gente. A lição é que Deus não despreza a nossa rotina. Muito pelo contrário, Ele valoriza a fidelidade que acontece no dia a dia. Sabe, aquela oração que ninguém mais ouve, aquele gesto de bondade que ninguém vê, aquela decisão de ser honesto quando ninguém está olhando, Ele não resume nada disso. Lembra? Ele registra, nos mínimos detalhes. E essa é a promessa final. Assim como aconteceu lá no deserto, a recompensa da nossa fidelidade não é o aplauso das pessoas, é a comunhão com Deus. São aqueles que se mantêm fiéis na presença dele, mesmo quando tudo parece igual, que aprendem a reconhecer e a ouvir a sua voz. Então, da próxima vez que alguém se deparar com Números, capítulo 7, que não veja só uma lista, que veja um guia sobre consagração, que veja a beleza que existe na fidelidade de cada um e, acima de tudo, que veja uma seta gigante apontando para aquele que é, para nós, o altar, o sacrifício e a voz final e perfeita de Deus, Jesus Cristo.